Olá pessoal, estamos de volta aí para falar um pouco sobre estudo dos gases. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o estudo dos gases. Beleza? Só apagar aqui. Bom, então primeiro, né, é importante a gente lembrar o que é um gás. Gás, na verdade, é uma substância no estado de vapor que está acima da temperatura crítica. Você deve lembrar lá, quando você estudou um pouco sobre mudança de fase, que existia um diagrama que era mais ou menos assim, ó. Diagrama pressão, temperatura, em que existia aqui uma linha vertical, e essa linha vertical era chamada de temperatura crítica. Então, sempre que a gente estava nessa região aqui, a gente tinha uma substância no estado de gás, ou às vezes, muitas vezes chamado de gás ideal, né? Que é aquele que não se liquefaz, ou seja, não muda de estado, mesmo quando ele é comprimido ou expandido acima da temperatura crítica, né? Então a gente tinha essa situação, a gente está nessa situação aqui, a gente está estudando substâncias que estão aqui nessa região e não antes, né? Você deve lembrar que a curva tinha mais ou menos esse formato, tinha um ponto triplo aqui, ó, e para cá você tinha a curva que envolvia, né, fusão, solidificação e etc. Você tinha uma que vinha para cá e tinha outra que continuava até aqui, até a temperatura crítica. Tá? Não é isso que a gente vai estudar, esse é só um diagrama de estado. Né? Na verdade, essa aqui é a curva de estado, né? Diagrama de estados ou curva de estados. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer estudar são substâncias que estão acima da temperatura crítica. Bom, três variáveis são importantes. Antes da gente continuar, deixa eu fazer um esquema aqui. Vamos pensar aqui num recipiente aqui. Então eu tenho aqui um recipiente e nesse recipiente, aqui dentro, eu tenho um gás. Tá? Então aqui dentro a gente tem um gás. Eu preciso de três variáveis, três coisas são importantes para eu estudar esse gás: pressão, volume e, em vez de igual aqui, eu vou usar dois pontos, que eu acho mais adequado. Opa. Pressão, volume e temperatura. É importante já desde já, ó, é importante que desde o começo você se acostume a usar a temperatura na escala ou na escala absoluta, né? Kelvin, tá? Então, às vezes o problema vai te dar a temperatura em outras escalas de temperatura, mas é importante que você se lembre que quando a gente está tratando de gás, a gente sempre usa a temperatura na escala Kelvin. Pressão e volume nas suas unidades, né, sem problema, mas temperatura, escala Kelvin. Ok? Então a gente tem lá um recipiente, e aí nesse recipiente você tem aqui dentro, preenchido aí por um gás. Esse gás ele vai precisar, para ficar bem caracterizado dentro desse recipiente, né, três variáveis: pressão, volume e temperatura. Bom, como é que essas três variáveis se relacionam? É aí que a gente quer chegar. Então, a gente relaciona essas três variáveis, pressão, volume e temperatura, por uma equação chamada de equação de Clapeyron. Bom, mas que equação é essa? Essa equação diz o seguinte, que
pressão vezes volume sobre temperatura é constante e vale N vezes R. Vamos identificar cada uma dessas daqui. Pressão, volume e temperatura, você já conhece, estão aqui. Aqui eu inclusive usei letra minúscula, mas é comum a gente usar a letra maiúscula, né? E para pressão a letra minúscula para diferenciar do peso, tá? Em geral é isso. V maiúsculo para diferenciar da velocidade. Então, se você quiser usar a letra V minúscula, não tem problema, mas em geral a gente usa V maiúsculo. Esse N aqui é o número de mols, já vou falar um pouco sobre ele, e esse R é uma constante chamada constante geral dos gases. Vamos começar pelo número de mols. Né? O número de mols, esse N aqui, ó, N. N é o número, vou abreviar aqui, senão não vai caber, número de mols. O que é um mol? Um mol corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades, né? Ou seja, da mesma maneira que a gente fala uma dúzia são 12, um mol, né, são 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Então, o número de mols é a quantidade de unidades do gás que você tem. Como normalmente o gás tem muitas unidades de moléculas, tem muita coisa lá dentro, a gente usa esse tipo de unidade de medida para diminuir o valor que aparece aqui. Porque senão a gente tem que escrever números muito grandes. Repara que 10 elevado a 23 é um número muito grande, né? E aí você, para colocar esse número aqui, precisaria de um valor muito grande. Então, para diminuir esse número, em geral a gente expressa em função do número de mols. Vamos ao R agora. O R, esse R aqui, ó, é chamado de, vou colocar aqui embaixo, constante geral ou universal dos gases. E seu valor é 0,082 de forma aproximada. E a unidade? Pressão, unidade de pressão, unidade de volume, unidade de temperatura e, no caso, mols. Então, por enquanto, a gente vai colocar a unidade mais usual, que é a atmosfera. Deixa eu colocar aqui embaixo, espera aí que eu vou subir um pouco a tela. Em geral, a unidade R, vou colocar aqui embaixo, é igual a atmosfera litro mol Kelvin. Repara aqui, ó, atmosfera litro volume mol daqui, ó, número de mols, Kelvin da temperatura. Então isso aqui, ó, atmosfera litro mol Kelvin. Beleza? Então esse é o valor da constante geral dos gases que a gente vai usar. Não se preocupe em decorar esse valor, que isso é sempre dado no problema, né? Então é só substituir, é uma constante. Bom, então essa equação de Clapeyron, às vezes ela aparece de outra maneira, aparece escrita assim, né? A gente pode reescrever ela assim: PV N R T, né? Que é multiplicar por T dos dois lados. Então, como eu havia dito, né? Então aqui é pressão, volume, número de mols, constante geral dos gases e temperatura. Como que isso vai aparecer num problema? Assim. Exemplo. Vamos supor que em um recipiente, deixa eu subir aqui mais um pouco. Vamos supor que em um recipiente você tenha um determinado gás. Então vamos pensar aqui no recipiente. E aí lá dentro desse recipiente a gente tem um determinado gás. Então aqui dentro eu tenho lá um determinado gás.
Digamos que esse gás ele está com uma pressão de 10 atmosferas, beleza? E que haja 2 mols desse gás confinado a uma temperatura de 27 graus Celsius, ok? Então aqui dentro a gente tem um gás com uma pressão de Opa, volta aqui rapidinho. Deixa eu apagar aqui que eu esqueci de escrever a pressão. 10 atmosferas. Vou escrever a pressão aqui. 10 atmosferas. 2 mols, 27 graus Celsius. E aí o que eu quero saber é qual é o volume desse recipiente para que um gás se apresente nessas condições. Bom, pelo que a gente sabe dessa equação aqui, eu sei que P, V, N, R, T, ou seja, pressão 10, volume é o que eu quero saber, N 2, R 0,082 e a temperatura, lembre-se, tem que estar em Kelvin, ó, temperatura em Kelvin, mas aqui Celsius. Então, ó, 27 mais 273 igual a 300 K. Lembre-se que para converter de graus Celsius para grau Kelvin, a gente faz isso. Temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Você deve ter visto isso em escalas termométricas, tá? Então aqui, ó. Se você não lembra, vou deixar aqui destacado. Pronto. Voltando para cá, ó. Então aqui a gente tem 300 Kelvin. Ou seja, V na verdade vai ser, se você efetuar as contas aqui, você vai obter o seguinte: isso vezes 2,082 vezes 300 dividido por 10, 4,92. Como a constante está em atmosfera litro, mol Kelvin, a gente tem aqui mol Kelvin, atmosfera, volume vai estar em litro. Então a gente sabe que o volume no interior do recipiente que ele te deu é de 4,92 litros, ou seja, aqui dentro temos 4,92 litros desse gás aqui, ok? Então basta fazer isso, veja que não é difícil, é só usar essa equação aqui direto, respeitando essas unidades. Não esquece que a temperatura tem que estar em Kelvin, senão não vai dar certo, e que para converter de Kelvin, de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, basta usar essa conversão, ok? Então é isso por hoje, fico por aqui e até mais.